Amado, te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade de podermos reencontrar os teus filhos, os teus servos que estão hoje espalhados por tantos lugares, nossa igreja querida, os nossos membros filiados à nossa igreja, como também os teus filiados à tua igreja geral, tu és o supremo pastor e todos nós somos o teu rebanho, espalhados por toda a terra, muitos estão fora do país, outros espalhados nos estados deste país, e nós queremos que a tua mão, Senhor, queremos pedir a tua mão para nos orientar, guardar e estar sobre nós. Que o teu poder esteja sobre nós, que a tua compaixão e misericórdia seja conosco. É importante, Senhor, que nós entendamos essa tua compaixão e misericórdia, a única razão de não sermos consumidos por causa de tanto pecado, de tanta malignidade que está no mundo. Mas até aqui tu tens nos guardado, até aqui nos ajudou o Senhor, como disse Samuel, e nós estamos felizes por isso, porque tu tens sido o nosso baluarte. Fica conosco, nos orienta, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. É importante que saibamos isso, irmãos, que a oração não é uma forma de determinar, dar ordens para Deus. Quando eu faço uma oração, não quer dizer que Deus tenha que fazer aquilo que eu estou mandando, porque eu sou o servo, o Senhor é Ele. Numa oração, nós não intimamos Deus, nós não colocamos Deus na parede, que nessas frases que você ouve por aí, são frases errôneas, completamente distorcidas. Você não tem essa autoridade, nenhum ser humano tem a autoridade de dizer a Deus como ele deve ser Deus. Nós somos seres humanos completamente falíveis, completamente incompetentes, e a única razão de não sermos consumidos é a misericórdia dele, do Senhor que tem estendido essa misericórdia sobre nós. Então a oração é sempre uma conversa íntima com Deus, mas sempre entendendo que é a oração de um servo para com o seu Senhor, de um filho para com o seu pai, nunca uma determinação. Então tem gente que acha que a oração, bom, eu já orei ao Senhor, então é um decreto, Deus vai ter que cumprir. Nada disso. Deus não é obrigado a atender a oração de ninguém. Ele disse que as pessoas que pedissem em seu nome, se fosse da vontade dele, muita gente tira essa expressão fora, né? Essa oraçãozinha que está no meio da frase, entre vírgulas, aí a pessoa tira, se for da vontade dele, ele faz, a vontade dele prevalece sobre as nossas orações. Então a oração tem que ser de acordo com a vontade dele, com o querer dele, senão não adianta eu pedir. Há orações que não são da vontade de Deus, embora nós a façamos. Agora, por exemplo, tem muita gente clamando para que as pessoas infectadas com o vírus vivam, e de repente a vontade de Deus é que a pessoa parta, né? Porque já disse aqui algumas vezes, agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Isso é gostoso para Deus, saber que seus santos estão sendo retirados da terra, desse mundo de sofrimento, desse mundo de angústia, né, de dor, para um novo corpo glorificado. Então, às vezes, a pessoa está lá em cima da cama, já não vai mais ao banheiro, já defeca na cama, já urina na cama, já não tem mais, já nem fala mais, às vezes, já nem se comunica mais, é um vegetal ali, e a gente fica, Senhor, não, e alguém diz, fulano, por que você não despede a pessoa, né? Deixa Deus levar para a glória. Não, Senhor, o meu paizinho, minha mãezinha, minha vozinha. E às vezes eu fico vendo gente aí sofrendo por pessoas que já atingiram uma idade bem avançada, que já podiam estar na glória gozando de um corpo glorificado, imortal, revestido, e nós com a nossa forma sempre colocando o nosso egocentrismo na frente, né? Dizendo, não, a gente quer essa pessoa com a gente, sofra ela, mas que eu fique com ela aqui. Não é assim que a gente deve orar, a gente deve sempre pedir a Deus para Deus fazer a vontade dele, e que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Essa é a oração que ele nos ensinou, somos seus súditos. Então, quando eu digo, venha o teu reino, eu estou dizendo, reina sobre mim, eu sou apenas um serviçal teu. Mas vamos em frente, senão vamos sair do propósito de hoje. Eu disse que iria explicar rapidamente os símbolos
porque não deu tempo para nós explicarmos ontem, e depois iríamos entrar num assunto de suma importância, que é de onde surgiram os gigantes e pode ou não alguém fazer sexo com um anjo. Isso é uma coisa doida, né? Em muitos lugares por aí dizem que os demônios se manifestam nas pessoas e aí há uma relação sexual. Eu já vi muita gente dando testemunho na igreja dizendo: irmãos, eu fazia sexo com o próprio Lúcifer e tal. E são esses testemunhos, né? Que não é um testemunho, é um testemunho, que muitas vezes a gente, eu particularmente não gosto muito de ouvir essas coisas. Parece que a pessoa lembra do passado como se estivesse se gloriando nele, né? Eu não gosto de gente que roda por aí vendendo CD, vendendo DVD para ganhar dinheiro através do que ele foi. Eu fui assassino, eu fui prostituta, eu fui isso, fui aquilo. Porque eu entendo pela Bíblia que o nosso passado tem que ser esquecido, o nosso passado não presta para nada. A gente tem que sair fora desse passado, abandonar esse passado. Então, se você conhece alguém que vive glorificando o passado, isso não é uma forma de glorificar a Deus, é uma forma de glorificar o seu próprio eu, né? Eu não gosto muito dessas coisas. Então, o que foi, já foi, passa, esquece. A Bíblia diz que do teu passado não me lembrarei mais, diz o Senhor. Então, é isso que a gente tem que entender. Entretanto, nós vamos agora falar, antes de falarmos sobre essa questão dos demônios, vamos explicar os símbolos rapidamente. Os símbolos estão na página, coloquei todos eles lá e a explicação eu vou colocar aqui. Já existem irmãos, como os nossos irmãos da África, alguns irmãos da Argentina, os irmãos da Bolívia. Muitos deles já estão, eles pegam o texto que nós já estamos ditando aqui. Muito antes de eu colocar na página, eles já mandam para mim: pastor, corrige aí e tal. E eu vejo o quanto eles são dedicados. Através da própria gravação, eles vão ouvindo a gravação, vão colocando o texto e vão colocando a explicação que eu dou com o texto. E quando eles mandam para mim, quando eu estou pensando em publicar o texto, eles já estão com o texto lá, porque eles ouviram a live e da live eles aprenderam. Eles estão usando a live como escola. Tem igreja que está colocando a live, eu agradeço a Deus isso, em escolas bíblicas para discutirem temas bíblicos. Já temos vários grupos que pediram autorização e lógico que eu dei, o trabalho é para Deus, e esses grupos estão colocando a nossa live para discutirem isso em grupos, os contextos doutrinários, teológicos, para o aprendizado da palavra de Deus. Eu me sinto muito honrado com isso, feliz, porque Deus tem glorificado o nome dele com tudo isso, certo? Então, o primeiro símbolo que nós vamos encontrar lá, você vai ver na página, depois, se você quiser, ouça agora a explicação, depois você veja. A primeira é o chamado Yin e Yang, é um círculo com uma voltinha, uma espécie de S, que é um sigma no meio, e ela tem um lado preto e o outro lado branco. No lado preto ela tem um círculozinho branco, e no lado branco ela tem um círculozinho preto. O que esse Yin e Yang, ele é chamado de a união dos opostos, né? Esses todos são símbolos da nova ordem mundial. Isso começou, como eu disse, na década de 70, já profetizando para o futuro uma época vindoura, que seria de Aquários, na passagem do milênio, do ano 2000 para 2001. E isso... Vejam, na época de 70, 30 anos antes da passagem do milênio, já eram profetizados esses sistemas, tudo aquilo que eu coloquei na nossa live de ontem. Alguém disse: pastor, mas o senhor está falando sobre a teoria da conspiração e tal. Agora é chamado de teoria da conspiração. Na época de 70, 80, não era teoria da conspiração, o sistema era chamado de os planejamento da nova era mundial. Hoje já é chamado de nova ordem mundial. Quem viu lá a inauguração do túnel lá de Paris com o presidente da França, ele falando que já chegou a hora da nova ordem mundial e a besta já se manifestou. Palavras dele, né, na tradução que foi colocada lá, se é que realmente traduziram direito, porque eu não sei falar francês, mas acredito que a pessoa não fosse colocar uma tradução errada. Então, por isso está muita gente aí achando que, pastor, quem é a besta? Tem uma irmã que cismou que eu sei quem é a besta e não quero revelar. Como que eu poderia saber? É impossível, eu não teria essa condição jamais
de saber quem é, porque essas coisas não são reveladas a nós mortais. E eu acredito que nem o próprio indivíduo que será o anticristo, nem ele mesmo sabe que ele foi escolhido por Satanás para ser seu representante real na Terra. Talvez ele não saiba, né? Quem sabe ele acha até que é um cristão, quem sabe ele acha que é um evangélico, quem sabe, né? Não queremos achar que o anticristo vem de uma religião afro, não sei da onde. Não. Ele vem daquela religião mais popular de todas, porque ele quer apoiar a todos num contexto religioso de unificação, a centralidade, que é a união dos opostos. Então, qual é a ideia? É pegar todos os opostos e fazer com que eles se encaixem. Então, este símbolo, ele representa isso, união dos opostos. Que mais o que ele diz? Você vê que na parte branca dele tem um ponto preto. Isso representa que nem tudo que vem do bem, tudo que vem de Deus, é realmente bom para nós. Porque Deus deu origem ao mal. Segundo esse símbolo, Deus criou Satanás, Deus criou o mal. Então Deus não é totalmente bom. Deus também criou, Deus também não faz o bem, somente o bem, eternamente o bem. Segundo o símbolo, Deus também pratica o mal. Então ele é capaz de matar, ele é capaz de trucidar as pessoas. Ele criou o inferno. Tudo nesse símbolo. E ao mesmo tempo, que é pior ainda, na parte preta tem uma bolinha branca, que também diz que o diabo não é totalmente mal. Ele também tem sua parte boa, a não ser que você não saiba agradá-lo, mas se você souber agradar, você também recebe muitas recompensas do diabo. Esse símbolo diz que nem tudo aquilo que se diz a respeito de bem ou de mal é totalmente verdade. Esse símbolo diz, por exemplo, que nem todo homem é completamente homem. Há homens que são homens, mas também tem seu lado feminino, assim como a mulher não é totalmente mulher, ela tem o seu lado masculino. Então, nesse símbolo, você vê quanta coisa ele representa, porque ele está unindo opostos para se representar numa unidade completa. Então, ele é dois opostos que se unem, assim como as duas mãos. Vocês perceberam que as mãos parecem iguais, mas elas não são, elas são inversas. Percebam o meu dedo polegar da mão esquerda, ele aponta para o lado de cá, enquanto que o outro polegar está apontando ao contrário. Por isso que eles se encaixam. Se eles fossem exatamente iguais, nós não teríamos como encaixar as mãos, não serviria para nós. Então é necessário que dois opostos se encaixem, formando uma unidade. A filosofia disso é verdadeira, só que na prática a gente percebe que é um ataque frontal aos conceitos da religião verdadeira, que é Deus, do religai verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, dos conceitos de cultura e de sociedade que nós estamos acostumados a ver. Então veja, se o homem não é totalmente homem, ele pode ser mulher também, então o homem pode ser feminino. É desse tempo que começa o homem a usar ruge, o homem a se depilar. Desse tempo para cá que vai começar o homem a raspar a sobrancelha, a usar coisas femininas, usar brinquinhos, usar não sei o quê, as tatuagens no corpo, né? Enfim, todas essas coisas que têm a ver com um único símbolo. Mas, pastor, tem pecado eu botar esse símbolo? A questão não é você colocar o símbolo. A questão é o que você está anunciando sem perceber. O que você está pregando sem perceber. Então tem gente que bota lá uma tatuagem, uma flor, ela não sabe o que aquela flor significa. Tem um significado por trás de cada símbolo desse, tem um significado, e a pessoa não sabe, né? A segunda é a cruz de Nero. A cruz de Nero é um círculo e com um Y de cabeça para baixo. Então ela tem um Y de cabeça para baixo. É um círculo com um Y de cabeça para baixo, que representa a cruz do imperador Nero, porque Nero colocava, né, o cristianismo para baixo, ele atacava o cristianismo, ele mandou matar o apóstolo Paulo, ele perseguiu tanta gente, tudo indica que foi ele que mandou também torturar o apóstolo João, mas o João sobreviveu, né? Esse representa o símbolo da inversão dos valores do cristianismo. Então, se o cristianismo é uma cruz de cabeça para cima, essa seria uma cruz
de cabeça para baixo e quebrada, onde os princípios básicos do cristianismo foram quebrados, não valeu a pena. Então, o que ele diz? Esse sinal determina que a paz pode ser alcançada mesmo sem a questão do cristianismo. Você pode encontrar paz e amor, guerra não senhor, seu doutor, como era cantado na época. E o símbolo, que era o símbolo hippie, né, com aquelas coisas que eles usavam nos cordões, mostrando que é possível você viver numa sociedade de paz sem o príncipe da paz, sem a paz que excede todo o entendimento que vem de Jesus. Então é um símbolo que prega a contrariedade do que é o contexto cristão. Então, o indivíduo usando um símbolo desse, ao mesmo tempo que ele usa achando que está bonito, ele está desonrando todo o serviço espiritual feito por Deus, todo o sacrifício na cruz do Calvário, porque todos os princípios básicos que vêm através da paz que Jesus Cristo propõe para nós, a paz pode ser alcançada pelo império, pela força do império e pela liberdade, onde as pessoas vão fazer aquilo que bem entendem. Então, se eu quero ser homem, eu vou ser homem, se eu quero ser mulher, eu vou ser mulher, se eu quero fazer aquilo ali, eu vou fazer. É uma anarquia total, certo? O terceiro símbolo seria a fita contínua, que mostra 666, são três números 6 que se unem, formando uma fita contínua, que era o antigo símbolo do antigo Unibanco, que depois se fundiu, hoje é o Itaú, mas esse símbolo ainda está atuando como símbolo da união de todos os conceitos do capitalismo. Note que eu falei ontem a respeito de comunismo, muita gente ficou bravo comigo, mas o capitalismo também tem a ver com a ditadura do anticristo, porque o anticristo também vai trabalhar com compra e venda. Então, aquele capitalismo antigo, né, do conceito de vender para sobreviver, ele vai cair. O capitalismo é o capitalismo daquele que tortura, daquele que, por exemplo, trabalha com trabalho escravo, como é o caso de muitos países hoje que usam o trabalho escravo. A pessoa não tem condição de sobreviver, ela apenas come o suficiente, ela apenas mora num cubículozinho e tudo que ela produz é para o seu senhor. Não é? Então não há como ter lazer, não há como dar um presente para alguém, porque é questão apenas da sobrevivência. Então esse símbolo é o símbolo preferido do movimento, e você vai ver esses 3666 em muitos símbolos, símbolo da Microsoft, o símbolo do Acrobat, do símbolo de muitas coisas que a gente usa no computador, vários deles, né? Eu estou aqui com o Google Chrome aberto, por exemplo, você pode perceber que tem um 6 em vermelho, depois tem um 6 em verde, depois tem um 6 em amarelo. Você percebe nitidamente que é o número 6 formando o trio né? Alguns também podem encontrar 3 vezes o número 9. Por isso que você encontra no nosso CPF 3 números, ponto 3 números, ponto 3 números. 3.3.3. Então, 3.3.3, que dá 9, seria o 6 ao contrário, né? 9. Então, se o número de Deus, no contexto do seu povo, era de 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, então se você tira a trindade fora, que são 3, Pai, Filho e Espírito Santo, sobram 9. 9 seria, então, o número de uma sociedade, de um sistema de governo internacional, sem a presença da trindade. Então, 9 seria esse símbolo. Por isso que o 9 tem a mesma forma no contexto do 6, de cabeça para baixo. E isso é importante você entender, porque quando você tem 666, são 3 vezes o 6, você tem 18, ou seja, 8 mais 1 também dá 9. Então, todos esses conceitos seriam bons a gente fazer até, quem sabe, uma live só para mostrar essa questão da numerologia de hoje, que tem a ver com a gematria na época de Jesus. Todos esses símbolos são importantes da gente entender. Depois vem o chamado símbolo de Urano. É um círculo com um ponto no meio, onde geralmente se põe uma vela, e na parte de baixo é onde as pessoas se sentam para meditar.
Então, esse símbolo prega a meditação, eles pregam a harmonia do cosmos, eles pregam eles buscam pela presença do Shambhala, que eles chamam lá, né? São os espíritos que reinam na harmonia do cosmos, da mãe terra, da mãe natureza, porque para eles não existe Deus, tudo vem da natureza, do eterno, do infinito, do universo. Eu já falei sobre isso para vocês, alguns filmes da Netflix já estão sendo traduzidos e a maioria deles não aparece mais, Deus criou, não. Quando eles dizem assim, quando algum dos artistas dizem lá numa expressão no filme, essa foi a vontade de Deus, eles tiram a palavra Deus e colocam universo. Essa foi a vontade do universo, essa foi a vontade da natureza. Eles estão substituindo então a expressão Deus pela expressão natureza. A criação eles traduzem por natureza, e a mãe terra, tudo vem da mãe terra, então a mãe terra tem que ser preservada. Então, se as pessoas tiverem que morrer para a terra ser preservada, então que morram as pessoas, mas que se preserve a terra. Tudo isso feito nesses símbolos. Depois vem a cruz com cabeça, todos vocês sabem que é o desprezo à virgindade, já era pregada na época dos egípcios, é uma cruz com uma cabeça arredondada, que tem a ver com esse conceito, né? Lembra uma cruz, mas é um dos principais símbolos, né, por causa dessa estrutura do desprezo à virgindade. É nessa época que acabou a ideia de virgindade, de casar virgem, de manter-se virgem para o casamento, do casal se manter puro até o dia, para que eles se conheçam dentro já do casamento. Isso hoje em dia está muito raro as mulheres e os homens que permanecem puros para o dia do casamento. Essas pregações vêm desde a década de 70 e hoje que nós já estamos em 2020, quer dizer, 20 anos depois de 2000, já estamos vendo esses símbolos realmente atuando, já estamos vendo que essas profecias realmente deram certo. São 50 anos depois dessas profecias, nós estamos agora recebendo a mesma coisa. Depois vem a cruz, a estrela de 5 pontas. Repare que não é a estrela de 6 pontas, que é a estrela de Davi, né, que tem a ver com o símbolo de Davi, que a gente depois pode explicar sobre isso. A estrela de Davi tem um simbolismo muito grande na cultura judaica, mas essa estrela de 5 pontas, onde a ponta de cima representa o avatar de luz, aquele que vai reinar, aquele que está sobre tudo, que é o chifre daquele que reina. Então, aponta o Supremo Pontífice. Por que o Papa, me perdoe aí os cristãos, foi chamado de Supremo Pontífice durante muitos séculos? Porque ele tinha autoridade para coroar os reis, tinha autoridade para tirar. Houve um caso na Inglaterra onde o Papa excomungou um dos Henriques lá, não me lembro qual foi, se o Henrique foi o terceiro ou quarto, e esse rei foi para lá, para frente do castelo do Papa, 3 dias ficou lá na chuva, no sol, pedindo pelo amor de Deus que o Papa não fizesse isso, que o Papa reconsiderasse, que o Papa colocasse ele em comunhão de novo, porque ele sabia que a única coisa que manteria ele no reino, como rei da Inglaterra, seria o fato dele ser um ungido do Senhor. Se o Papa não ungia os reis como ungidos do Senhor, qualquer um poderia matar o rei, mas como o rei é ungido do Senhor, então ninguém se levanta contra o rei. Esse era o princípio básico. Depois você vem as 2 estrelas, que são aqueles que comandam, que estão na postura de cima, e as 2 bases, né, que tem a questão da paz e do amor. É aquela coisa do tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, vamos em frente. O tridente de Netuno, vocês já conhecem aí de vários filmes, o que representa, né? Tem a ver com a crença destruída, tem a ver com as hastes voltadas para cima, dando a entender que o próprio Deus quebrou o seu compromisso. Então esse tridente representa um pacto que foi quebrado, a salvação que não aconteceu, ou seja, a cruz não representa mais a salvação de ninguém, porque a cruz não vale mais nada dentro desse contexto aí. O unicórnio, que também é a representação do conceito sexual livre, né? O unicórnio é um animal hermafrodita, é um cavalo com um chifre,
e esse cavalo representa, então, geralmente na cor branca, representa toda a harmonia do cosmos, a harmonia da natureza e a harmonia do corpo em relação à sexualidade. Então, vem as ideias, isso, entre os psicólogos e os ensinadores, de que a criança tem que conhecer seu corpo, então as menininhas conhecerem o corpo um do outro, e aí você encontra, infelizmente, até professoras instigando sexualmente as crianças, uma coisa de terrível que você nem imagina acontecendo hoje em nossos dias, tudo estimulado por esse símbolozinho lançado há 45 anos atrás. Percebam, nós estamos vivendo esse tempo agora. Essa época aqui era a época do passado. Aqui já estamos vivendo isso. As escolas já promovendo essas orgias, colocando homens nus para que as crianças conheçam o ser humano, o corpo humano. Quer dizer, a sexualidade sendo colocada na frente do conhecimento, do crescimento, do entendimento e todas essas outras coisas, certo? Depois vem o símbolo de Plutão. Você encontra Plutão como um super planeta, né? E ele vai aproximando e vai formando duas ondas gigantescas que vão apertando uma cruz. Então, Plutão significa o nascimento de uma nova era, onde os significados do cristianismo vão ser soterrados, vão ser sucumbidos diante desses novos princípios. Então, os velhos conceitos do cristianismo, os velhos conceitos arcaicos, do judaico-cristão, vão ficar debaixo desse novo projeto que eles chamam de nova era mundial, certo? A suástica, que vocês já conhecem desde o tempo de Hitler, que prega uma nova sociedade ariana, e você não vai achar que isso aqui é apenas uma ilusão, porque essa era a vontade de Hitler, criar uma nova sociedade, o Terceiro Reich, que era o terceiro império mundial, onde os brancos prevaleciam sobre os negros. Então, muita gente hoje não sabe, mas ainda existe esse critério no mundo racista, que tenta dar prioridade a alguns tipos de pessoas, por causa da cor da pele, da cor dos olhos, o tipo do cabelo. Então, essa suástica ainda vive hoje, ela não morreu, ela ainda está. Muitos grupos extremistas, chamados como neonazistas, acabam extrapolando, mas por trás dos panos ainda existe esse critério de fazer com que a sociedade seja purificada, certo? Depois vem o arco-íris com 5 cores, que é a quebra do pacto, é meio arco-íris. Enquanto o arco-íris corta o céu todo de ponta a ponta, esse arco-íris só vai até o meio. E ele só tem 5 cores, não tem 7. 7 é o número da perfeição. Se você tira da perfeição alguma coisa, deixou de ser perfeito. Então, essas cores que vão só até o meio e não cortam do outro lado, representam um pacto de aliança que foi feito no passado e não foi seguido. Então, se Deus fez a aliança com Noé e prometeu que não haveria mais destruição, por que o mundo está em fome? Por que o mundo tem guerras? Por que o mundo tem tantas tormentas? Por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanta praga? Então, segundo esse símbolo, Deus mentiu quando fez a sua promessa. Então, essa nova sociedade não quer mais saber desse Deus, que é um outro Deus. Note que isso estava sendo pregado há 45 anos atrás. E o que você está vendo hoje sendo dito pela boca de muitos grandes nomes de todo o contexto aí político, econômico do mundo, tem tudo a ver com isso aqui, certo? O outro é a pirâmide com uma divisãozinha e a parte de cima da pirâmide separada com o olho que tudo vê. Isso tem na nota do dólar. Embora no dólar você encontre lá aquela frase tão bonita, em Deus nós confiamos, né? A nossa confiança está em Deus, mas o símbolo que vem, inclusive do contexto da maçonaria, está lá, o olho que tudo vê, que está acima de tudo. Então, na face, a pirâmide, ela tem um símbolo importante nesse conceito, porque a parte da frente da pirâmide representa Deus. As outras partes, os avatares de luz que vão simbolizar todo o conceito religioso do mundo. E acima de tudo, o olho que tudo vê. Então, acima de Deus, tem um olho que vê todas as coisas. É como se o diabo estivesse acima de todos os conceitos.
Na época de Jesus já era pregado um conceito gnóstico de que Jesus não era realmente filho do Deus da Bíblia. O Deus do Antigo Testamento era mau. E um camarada chamado Macião veio com essas ideias dizendo que o Deus do Antigo Testamento era perverso, era um Deus que não servia, então que ele não poderia ser o pai de Jesus Cristo. Então, no contexto desse chamado Macião, os textos do Antigo Testamento não valiam nada porque falavam desse Deus do Antigo Testamento que não cumpriu com as regras. Então Deus mandou um outro Deus que Jesus seria um representante dessa nova era, até que Deus mandasse surgir um novo avatar de luz, e esse avatar de luz, segundo essa filosofia, ele está para chegar nessa nova era. Então, a primeira era passou, que foi a era de peixes, por isso que o cristianismo tinha um nome, um símbolo do peixe, né? E agora vem um novo símbolo, que esse símbolo seria, então, essa nova era, chamada Novo Império Mundial, ou como está sendo chamada pelos grandes protetores, nova ordem mundial, certo? Então, depois disso vem o olho chorando, que você encontra em muitas fantasias de carnaval e outros mais, que é o olho de Lúcifer, né? Segundo o contexto, ele chora. Esse olho é anexado, então, na nota do dólar, em cima da parte da pirâmide, que é o olho que tudo vê, enxergando todas as coisas. Depois vem o símbolo da anarquia, que é um círculo, a letra A, sendo que a parte de baixo que corta a letra A, aquela parte do meio do A, ela corta também o círculo. Então é um círculo com a letra A no meio e uma faixa cortando a letra A para formar uma letra A, mas passa por fora do círculo. Então, quando ela ultrapassa a parte do círculo, ela forma, então, um desprezo pela organização, é um desprezo pelos conceitos básicos da geometria, dos cálculos, da matemática, de tudo. É o símbolo da anarquia. Significa que qualquer coisa pode ser ultrapassada, qualquer limite pode ser quebrado, qualquer lei pode ser mudada, qualquer sistema pode ser modificado. Por quê? Porque o homem está acima de tudo. Lembre-se que eu falei que esse é o sistema que prega o homem como Deus. É o antropocentrismo de volta, certo? Depois vem a lua e a estrela, significa a força, o símbolo de poder, que transforma todo o mundo através do cosmos, né? Então, eles mentalizam que seria a estrela brilhando, um símbolo do próprio Satanás, e a questão do entrar em alfa. Você vê isso muito das doutrinas orientais, entrar em alfa, entrar em transe, entrar em tal. Então, estão aí as explicações. A última, eu já falei um pouquinho ontem, é a mão chifrada. A mão chifrada que pode ser assim, note que ela está mostrando aqui um focinho com 2 chifres, né? O focinho do touro, e tem aqui os chifres, ou pode ser assim, também mostrando do mesmo jeito o chifre e o focinho do touro, não, do porco, né? Esses 2 símbolos, tanto esse quanto esse, são a mesma coisa, significa a invocação do poder das trevas. Quando você faz assim, você está dizendo não para Deus e está dizendo sim para Deus. Eu não estou nem aí. E a gente vê isso até dentro da igreja. Quando a gente diz assim, eu quero é Deus. Não importa o que vão dizer de mim, eu quero é Deus, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A minha vida vivo eu. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga minhas contas, ninguém está dentro de mim para saber. Então não tenho satisfações a dar a ninguém, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Deus sabe de todas as coisas. Então quando a gente diz Deus sabe de todas as coisas, a gente está usando um chavão para fazer com que os nossos pecados, as nossas ações, os nossos feitos sejam aceitos, porque eu não estou nem aí, ó. Não estou nem aí, estou ligando para... Ainda bota a língua para fora, às vezes, de uma forma totalmente deselegante, né? Como fazendo... Então você vê pastor fazendo isso, você vê missionária fazendo isso, você vê crente da igreja fazendo isso, e não tem a menor ideia de que esse é o símbolo preferido. Quem usa esses símbolos? Os roqueiros, todos eles que fazem, muitos artistas que fazem pactos com o diabo através desses símbolos, né?
de demonstrar que eles estão na fama e na glória por causa do pacto que fizeram. Então, infelizmente, meus irmãos, isso tudo já estava dentro do conceito da sabedoria de quem estudava há mais de 45 anos atrás. E é o que nós estamos vendo acontecendo hoje. Hoje nós estamos vendo tudo isso se cumprindo. E a gente fica com cara de bobo diante de uma igreja que está completamente voltada para a política, completamente voltada para o ganho do bem material, uma igreja que se reúne para pedir bênçãos materiais, para proclamar o reino de Deus, nós estamos no reino, que reino, e todo mundo proclamando o reino e esquecendo do arrependimento, esquecendo da vida no altar, esquecendo da consagração pessoal, esquecendo de tantas outras coisas que fazem parte desse conceito de estar diante de Deus. A salvação vem pela fé, mas as obras são obrigação do santo. Quem é santo pratica obras. É verdade, esse negócio, não, eu sou santo e eu vou fazer o que eu bem entendo. Não, isso aí é gnosticismo. O gnosticismo já pregava isso. Aliás, o dualismo platônico já vem disso. Platão já pregava isso 500 anos antes de Cristo, que dizia que não importa o que você faça no corpo, a tua alma já está segura. Então pode profanar o corpo à vontade, porque você jamais vai contaminar a alma. Mas Paulo diz não, Paulo diz ao contrário. Paulo diz que nós temos que conservar corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. Sim, corpo, alma e espírito, é uma trindade. Pense bem quando você ouvir essas pessoas falando coisas, porque infelizmente a maioria fala daquilo que ouve, mas não procura saber a verdade dos fatos. Então estamos aqui diante dessas coisas acontecendo, e eu só tenho agora... Eu queria que você então entendesse uma coisa importante para que nós entendêssemos a Bíblia Sagrada. Primeiro, é o conceito de estudar a Bíblia para que a gente chegue à conclusão do que nós chamamos de doutrina. De onde é tirada uma doutrina? Uma doutrina é feita da união de vários textos, de vários pensadores, de vários escritores. Não se pode fazer uma doutrina baseada num único versículo. Não, um versículo só não serve para dar doutrina. Ele pode até criar uma teoria, um ensinamento importante, um conselho que a gente às vezes deve seguir, mas não quer dizer que seja uma doutrina. Uma doutrina, ela precisa ter base bíblica e, segundo a maioria dos estudiosos, precisa ter no mínimo 3 citações bíblicas de autores consecutivos, de autores diferentes, certo? Ora, se essa doutrina encontra base bíblica em mais de um autor, então ela merece ser interpretada e analisada. Então, a maior doutrina da palavra de Deus, ela precisa ser estabelecida por vários autores. Por exemplo, se Jesus salva através do seu sangue na cruz, isso tem que ser dito por várias pessoas. Mateus fala isso, Marcos fala isso, Lucas fala isso, João fala isso, Paulo fala isso em vários textos, Pedro fala isso, Tiago fala isso, então João fala isso, então vários autores falam, e na história do Antigo Testamento todo fala que nasceria um e tal, desde Gênesis, que fala que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Então a gente precisa entender que um texto ele precisa ser analisado de acordo com os autores. Então existem regras para a gente interpretar os textos da Bíblia, certo? Então vejam o que o texto diz. A pessoa me citou esse texto e disse para mim que vários contextos a respeito desse texto. E eu vou ler o texto para que vocês analisem o texto e depois a gente vai continuar a discussão amanhã, porque eu estou vendo que não tem condição da gente continuar hoje. O texto é Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, quer dizer, mulheres, viram os filhos de Deus, olha a expressão filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ponto. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Então veja que aqui não há nenhuma alusão a outra
tipo de ser que não seja humano, certo? Não contenderá meu espírito para com o homem. O pecado foi do homem. Se tivesse outro tipo de ser entrando aqui, diabo, Satanás, anjo caído, demônio, seja lá o que for, o texto citaria, mas o texto não diz, o texto que está se referindo a homem. E ele então continua, porque ele também é carne. Então, tanto os filhos de Deus quanto os filhos dos homens eram carne, eram feitos como ser humanos, eles eram humanos, é o texto que está dizendo. Porém, seus dias serão 120 anos, e aqui há quem diga que Deus estabeleceu a idade da pessoa, não, os dias daquele tipo de vida que estava desagradando a Deus seriam 120 anos. Aí alguém já diz, foram um tempo que Noé levou para fazer a arca. O texto também não está dizendo isso, não se sabe quanto tempo Noé levou para fazer a arca. Só se sabe que depois desse dia aqui, que Deus colocou no seu coração destruir o ser humano, para que dele nascesse uma nova geração, a partir de Noé, durou 120 anos. Aí vem o versículo 3, vejam que é um ponto parágrafo, e vem agora o versículo 3. Então disse Deus, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Agora, 4, teve um ponto parágrafo aqui, agora vem o 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Para um pouquinho. Opa, peraí. O texto está dizendo que já havia gigantes na face da terra. Já existia gigantes na face da terra. Como também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. O texto não está dizendo em nenhum momento que foi do cruzamento dos chamados filhos de Deus com as filhas dos homens que deu origem aos gigantes. É o texto que está dizendo, versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Basta ler. Muita gente já escreveu coisas do Arco da Velha a respeito desse texto, mas não parou para ler o texto. Ler, simplesmente ler. O texto diz, havia naqueles dias gigantes. Os gigantes já haviam. Eu vou explicar por que havia gigantes. Você vai saber por quê. Tanto o animismo quanto o gigantinismo, né, que é o gigantismo, né, não sei bem a palavra, todos eles vêm do cruzamento genético, a gente vai falar sobre isso depois. Então veja aqui, já haviam gigantes na terra e depois que o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens aconteceram, geraram filhos que eram filhos valentes e foram esses os governantes da antiguidade, homens de muita fama. Pronto. Agora vem o 5. E viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente mal. Pronto, esse é o texto, até o versículo 5. Não tem uma citação aqui que não seja a citação para referir-se a homem. Por quê? Porque a palavra usada aqui para filhos de Deus, que é uma palavra hebraica, aportuguesando para vocês poderem entender, seria Benei Elohim, Benei Elohim, ou seja, bem, de onde vem Ben-Ur, Ben-Nadab, Ben quer dizer filho, certo? Então no hebraico Ben é filho, Davi Ben-Gurion, Davi o filho do leão. Então, bem, desse bem vem de filho. Assim como Bar, do aramaico, Bar, Simão Bar Jonas. Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Quem era o nome do cego que Jesus curou? O nome do cego era Bartimeu. Não, o nome dele ninguém sabe. Só se sabe que ele era o Bar, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. A única coisa que se sabia é que ele era filho de Timeu. O pobre nem nome tinha para ser chamado. Ele era chamado de o filho de fulano. Certo? Barrabás, Barrabone, o filho de Rabino, o filho de Rabone, o filho de um mestre da época, de um rabino da época, de um Rabone da época, né, que explicava muita coisa, que sabia muitas coisas, e o filho dele se revoltou contra
a autoridade romana naquela época e se tornou um dos sicários, que era um tipo de organização política terrorista que atacava os exércitos romanos. Então daí vem a expressão Ben Elohim, que quer dizer filho de Deus. A expressão filho de Deus, então, ela está atrelada a esse texto quando ele diz que os filhos de Deus lá entraram nas filhas dos homens. Então, quem são esses filhos de Deus? São homens que estavam na postura, no conceito divino de uma situação separada dos filhos dos homens comuns. É importante você entender isso para que você entenda o restante do estudo que nós vamos fazer amanhã, em nome de Jesus. Grava essa explicação, porque os gigantes não surgiram do casamento, em hipótese nenhuma. Os gigantes já existiam. E amanhã nós vamos falar sobre esses gigantes e falar sobre as teorias, porque são várias as teorias. Esses homens, anjos, esses filhos de Deus poderiam ser anjos de Deus? Não, anjos de Deus não, porque Mateus 22, 30 diz que os anjos não se casam, não se dão em casamento, não reproduzem. Anjo não pode se reproduzir, não tem aparelho reprodutivo. Então, se os anjos caídos eram anjos e caíram e pecaram, não foi feito o aparelho reprodutivo dele para ele gerar filhos, certo? E Judas, assim como Pedro, diz que esses anjos que caíram estão presos. Poderia ser então uma possessão demoníaca, como no caso do Gadareno. Sim, mas um demônio não possui corpo para fazer uma concepção genética. Então ele teria que se apoderar do corpo de alguém. E a semente que seria colocada seria a semente do hospedeiro. Então quando você vê lá nos lugares onde a pessoa incorpora e pratica sexo, no fundo ela está praticando sexo com o corpo do chamado pai de santo ou mãe de santo, sei lá de quem. Por quê? Porque o demônio em si é um espírito que usa o corpo, né? Usa o corpo. Então, se essa pessoa vier a engravidar, vai engravidar do corpo daquele que estava possuído, porque não há semente num demônio. O demônio não tem corpo, não tem aparelho reprodutivo. Ele não consegue se reproduzir. E isso é importante para você ficar pensando para amanhã a gente voltar a discutir nesse mesmo contexto às 20 horas.